Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje nós vamos estudar sobre o sistema imunitário. Vamos lá começar? Bem, gente, o sistema imunitário ele é constituído por células de defesa. Logo, o sistema imunitário vai nos dar o quê? A proteção. Ele faz com que o nosso organismo se proteja contra alguns agentes que são considerados estranhos e que podem ser nocivos, ou seja, patológicos ou patogênicos, certo? Mas tem o que significa essa palavra patológico, patogênico? Vejam só, essa palavra significa que esses micro-organismos, eles podem causar doença, certo? E os leucócitos, ou seja, os glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa, têm que agir contra eles. E eles agem de diferentes maneiras, até porque existem leucócitos, ou seja, glóbulos brancos, variados no nosso organismo. Eles podem variar de tamanho, podem variar de função, certo? Pela forma do núcleo, como é o formato do seu núcleo, e também como vão atuar no nosso sistema de defesa. Por exemplo, a gente viu que alguns glóbulos brancos, eles vão fazer o quê? Eles vão englobar o micro-organismo e vão digerir, ou seja, eles vão fazer a fagocitose, que foi que a gente viu na aula anterior, certo? Que é quando a membrana plasmática vai envolver o micro-organismo e vai digerir, vai destruí-lo. Alguns leucócitos vão fazer esse processo, outros não. Como assim? Outros produzem substâncias que são os chamados anticorpos. E o que esses anticorpos fazem? Eles vão neutralizar a ação desses micro-organismos nocivos. E é por essa razão que o nível de glóbulos brancos, o nível de leucócitos, ele aumenta no nosso organismo. Se você for fazer um exame de sangue, por exemplo, e os níveis de leucócitos estiverem altos, é porque existe algum micro-organismo que está no seu corpo, e isso quer dizer o quê? Que eles aumentaram de número justamente para destruir, para neutralizar a ação desses micro-organismos, que pode ser um vírus, uma bactéria ou um protozoário que esteja ali agindo ou tentando agir no seu micro-organismo. E o que é que vai acontecer? Eles vão aumentar seu número. Então, se aumenta o nível de leucócitos no organismo, significa que tem algum agente ali que está querendo prejudicar a saúde daquele ser vivo. Mas vamos lá saber quais são os tipos de glóbulos brancos? Bem, existem 5 tipos. Os neutrófilos, os basófilos, os monócitos, os linfócitos e os eosinófilos. São esses 5 tipos que você vai conhecer na aula de hoje. Vamos lá para o esquema? Os neutrófilos, eles têm uma grande capacidade de movimentação e também de fagocitose. São os primeiros a chegar aos locais da infecção, atravessando paredes dos capilares e destruindo os micro-organismos estranhos que se encontram no organismo. Os basófilos, eles são encontrados em baixa quantidade no sangue, no entanto, eles participam dos processos alérgicos. Já os monócitos, ao migrar para os tecidos do corpo, eles se transformam em macrófagos e apresentam uma importante função na fagocitose. Isso significa que quando ele se transforma em um macrófago, ele vai fagocitar células danificadas ou células envelhecidas, restos celulares, certo? Ele não vai fagocitar, ou seja, ele não vai digerir micro-organismos nocivos, e sim células que já estão velhas e que precisam morrer para que novas possam surgir, para que não haja um acúmulo de células e assim surgir um tumor, por exemplo. Já os linfócitos, que a gente estudou no sistema linfático,
Bem, existem alguns tipos de linfócitos que vão produzir anticorpos, outros que vão destruir células estranhas ao organismo, como as transplantadas, as cancerosas e as infectadas por vírus ou bactérias. E por último, os eosinófilos, que participam das reações alérgicas e atuam na defesa contra parasitas, como alguns vermes e protozoários. Bem, pessoal, como vocês perceberam, os leucócitos eles têm sim função importante no nosso organismo, que é a defesa contra agentes invasores, independente da forma com que eles trabalham. E para vocês entenderem melhor esse trabalho, esse processo aí de ação contra agentes estranhos, vocês vão observar aqui o esquema. Vejam só. Observem aí que uma farpa penetrou, certo? A mão, o dedo de alguém. E o que aconteceu? Nessa farpa aí, logicamente tem bactérias que a gente não consegue ver. Então as bactérias, ela conseguiu penetrar no organismo através desse corpo estranho, certo? Ao retirar a farpa, as bactérias continuam ali. Só que o que é que o nosso corpo, o que é que o nosso sistema imunológico vai fazer para defender essa região? Os leucócitos, eles vão perceber essa presença de agente estranho no organismo e eles vão começar a liberar uma substância que vai fazer com que o vaso sanguíneo ele dilate e ele consiga migrar até aquela região ali onde estão as bactérias, certo? E quando eles chegam ali naquela região, o que é que eles começam a fazer? A famosa fagocitose. Lembra, gente, que a fagocitose é quando a membrana ela vai envolver as bactérias e vai fazer a digestão, ou seja, vai digerir e assim destruir as bactérias. É por isso que quando vocês machucam uma região do corpo, quando nós nos machucamos, nos cortamos, ou quando caímos e relamos o braço, certo? Quando há algum desses tipos de acidente aí, eu tenho certeza que vocês já perceberam que aquela região aparece um líquido transparente, certo? E o que é esse líquido transparente que são acostumados a chamar de aguinha? E o que é essa aguinha, certo? Por que ela apareceu? Bem, por causa do nível de concentração de leucócitos naquela região. Os leucócitos eles foram para onde? Estão ali, ó, naquela região para proteger de todas as bactérias que estão ali fazendo fagocitoses, certo? Digerindo bactérias ali e destruindo, para que não venha prejudicar o seu organismo, certo? E esse processo vocês podem perceber que não é algo rápido, certo? Até porque o corte estava um pouco profundo e quando as células estavam conseguindo terminar de destruir todas aquelas bactérias ali naquela região, o corte já não estava mais tão profundo assim, já tinha até cicatrizado, certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de deixar o like. Um beijão para vocês e até a próxima aula.